Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender então como que a gente faz uma pesquisa nas ASUS em que os colaboradores conseguem responder via Slack, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a base dessa pesquisa, tá? Onde vão ter alguns campos importantes, como as perguntas que o colaborador vai ter que responder. Eu coloquei aqui algumas de exemplo. Precisa ter também um campo para conectar da base pessoas para conter o colaborador que respondeu, tá? O status da pesquisa, então eu coloquei aqui alguns de exemplo, em aberto, enviado, respondido, tá bom? A data de envio e a data de resposta dessa pesquisa, tá? Para cada colaborador. Então, aqui, depois que a gente criou essa base de dados, a gente consegue vir aqui nos três pontinhos e uma nova página dessa base de dados. A gente vai criar uma página do tipo formulário, tá bom? Desse tipo formulário. E aí que vem a importância daquele campo do tipo colaborador. Então, vou colocar exemplo aqui, já tem pronto ali do lado para mostrar, mas eu quero mostrar isso aqui. Se eu não selecionar, se eu colocar essa opção aqui, ele já avisa para a gente que não é possível. Então, a gente precisa vir aqui e mudar, filtrar as entradas exibidas para cada colaborador. Então, a gente vai selecionar o campo do colaborador, certo? Então, aí, continuar, ele deixa. Depois que a gente criou essa página, ele vai estar aqui. A gente precisa dar acesso e permissão para todos os usuários criarem entradas por aqui. Caso contrário, mesmo que eles recebam a pesquisa lá no Slack, eles não vão conseguir responder e isso dá entrada lá na base da nossa pesquisa, tá bom? Então é muito importante. É importante também a gente vir depois aqui no formulário e alterar aqui, é possível alterar o conteúdo das perguntas e tudo mais. E depois a gente criar uma automação aqui, em criar nova automação, do tipo envio de formulário, onde a gente vai salvar algumas alterações lá na nossa base. Então, eu criei aqui essa automação do tipo envio de formulário, relacionada à nossa página aqui, formulário de pesquisa, onde ele vai atualizar a entrada relacionada ao colaborador que respondeu. Então, ele vai vir aqui na nossa base e vai alterar a data de resposta e o status. Ele vai alterar a data de resposta para hoje e o status para respondido, certo? Então a gente já fez o fluxo da gente conseguir com que o colaborador responda e isso altere na nossa base, mas a gente precisa conseguir enviar para ele via Slack. Para isso a gente vai criar uma página, tá? Com os dados associados na base de pessoas, que no caso eu trouxe só o nome da Mideira, não são reais esses dados aqui, tá? Só com um filtro, só com as pessoas com status ativo, tá bom? Aqui na direita embaixo você consegue colocar esse filtro. E depois você consegue vir e associar uma automação. No caso, pode ser do tipo agendamento, caso você queira que sua pesquisa seja periodicamente enviada. No caso de uma pesquisa de sentimento ser semanal, faz sentido, né? Mas aqui eu criei uma de ação manual para poder ilustrar melhor, tá? Então, eu criei essa enviar pesquisa de sentimentos, tá? Que ele vai criar uma entrada lá na nossa tabela de pesquisa de sentimento, ou seja, ele vai criar uma entrada aqui, tá? E aí ele vai já colocar alguns campos já com alguns valores, como por exemplo, status enviado, tá? E a data de envio hoje, que são justamente os campos que eu falei que a gente deveria criar aqui para poder ter controle sobre como é que estão cada pesquisa. Beleza? E aí depois a próxima ação é a ação de solicitar entrada via Slack. Essa ação é o que vai enviar a requisição lá para o Slack do colaborador, pedindo para que ele entre com as entradas lá nos seus devidos campos. Como que a gente vai saber quais campos são? Tabela destino, pesquisa de sentimento, página de destino, formulário, certo? Então é aqui que a gente vai conseguir atrelar a resposta do colaborador com as dos forms, tá? E aqui a gente pode colocar uma mensagem para poder conversar com a pessoa para poder responder a pesquisa, tá bom? Então seriam essa configuração. E, por fim, a gente pode criar uma página relacionada à nossa pesquisa de sentimento, onde a gente pode ver depois os resultados.